Então tá, gente. Estamos iniciando a aula de... Hoje é 23 de fevereiro, tópicos em banco de dados. Eu tinha deixado para vocês na aula passada uma atividade sobre modelagem, certo? Eu fiz um vídeo ali, não sei se vocês conseguiram entender ali no vídeo, né, a explicação. E a ideia era que vocês, em cima desse modelo, vocês pudessem ver que outra forma vocês poderiam modelar esse banco de dados, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, eu cheguei a esse resultado aqui. Vocês chegaram a ver alguma maneira diferente? Eu vi que o Guilherme botou ali, né? Mas eu não cheguei a olhar o que ele colocou de diferente aqui. Vocês querem fazer algum tipo de comentário sobre alguma outra alternativa de modelagem para esse conjunto de dados que eu havia passado para vocês? Em cima desse exercício aqui, né? Eu fiz mais um pouco mais de comentário, tipo, falando talvez da questão de como é que podia ser feito a parte de estados e de países. E cidades também, que se dependendo do caso, não poderia talvez simplificar a informação, mesmo que ela fosse ficar menos... Menos como é que seria a genérico. palavra? Tipo, né? Genérico. E Pensa, de repente, talvez aqui... poderia perder um pouco da questão de padronização e normalização, mas aí dependeria o caso, se seria tão interessante. Uhum. Tu pensou em botar, de repente, tudo em cidades aqui? Tu teria o estado e o país em cidades, isso? Ou não? Talvez alguma coisa assim. Ou digamos, manter tudo nas estações. Mas claro, teria Tudo muito um nas caso tipo que estações. fosse só uma informação, não algo que fosse buscar para usar para comparações depois. Sim. Isso que eu ia te falar. A maneira que você vai modelar, ela depende muito do tipo de resultado que você pretende depois com a tua busca, né? Então, se você precisar depois fazer algum tipo de consulta por países, ou por estados, né? Ou por cidades, e você, de repente, não tendo uma normalização disso, né? Você não tendo isso em tabelas diferentes, para você poder fazer a busca, né? Por aquele determinado valor-chave, por exemplo, pode ser que seja um fator que complique a hora de você recuperar essa informação, né? De você poder fazer uma busca, tá? Então, essa situação até poderia ser simplificado no sentido de, dependendo do que você vai buscar, né? Que tipo de recuperação de dados você vai recuperar em cima disso, tá? Alguma outra questão, gente? Eu fiz igual o Gui falou ali. Eu pensei em substituir essas três tabelas ali de cidade, estado e país em estações. Transformar em coluna. Só que daí é que nem ele falou, por exemplo, de perder o padrão ali. Foi isso que eu pensei só. Essa aqui é a mesma situação que eu havia comentado, tá? Vamos pensar assim, gente, ó. Quando vocês vão modelar uma aplicação, não sei se vocês lembram disso, lá em Banco de Dados 1, a gente viu isso. Que quando a gente faz o mapeamento de um modelo conceitual para um modelo lógico, a gente tem que levar em consideração três questões, vocês lembram disso? Uma delas é, quanto menos tabelas você gerar, melhor. Né? Por quê? Porque toda tabela que você cria, para você buscar esse dado em outra, por exemplo, que você tem uma associação de primária com estrangeira, você precisa fazer uma junção. E a junção ela tem um custo para o SGBD, certo? Antes disso, você tem que pensar o seguinte, bom, quando que eu crio uma tabela? Tá? Vocês lembram disso? Quando que eu vou criar uma tabela? Quando eu quero guardar um conjunto de dados sobre algo em comum. Um conjunto de dados comuns, né, sobre algo, certo? Então, por exemplo, se eu quero guardar dados de países, então eu vou ter lá o código, a descrição, né? Eu vou ter lá, posso ter a população, posso ter a renda per capita, né? Dados do meu país,
certo? Então, por isso que eu criei a tabela de países, né? Então, sempre que eu criar uma tabela, esses dados eles têm que ser comuns dessa tabela. A outra questão que a gente tem que levar em consideração é a quantidade de campos opcionais. Por exemplo, se numa tabela eu tenho muitos campos opcionais, esses campos significam que não estão representando essa tabela, certo? Por quê? Porque eu vou ter uma tabela fragmentada. Alguns registros vão ter dados, alguns não vão ter. Então, no momento que eu precisar buscar esses dados, né, eu não vou ter esses dados. Então, eu tenho que verificar se esses campos opcionais realmente eles fazem parte dessa tabela, certo? Então, essa é uma outra questão. E a outra questão é o número de regras de integridade que eu preciso para manter esses dados. Então, se eu modelar de uma forma, eu precisar estar fazendo malabarismos com restrições de integridade para que esses dados sejam válidos, né? Então, de repente, eu poderia ver uma outra alternativa de modelagem, né? Que não ocasionasse tanto custo ao banco, ao SGBD, para validar as minhas regras de integridade, tá? Então, esses três aspectos vocês têm que sempre levar em consideração quando você faz uma modelagem, certo? Principalmente quando você trabalha com o modelo relacional. Bom, daí eu coloquei essa questão aqui para vocês, que é o seguinte: se vocês olharem os dados, deixa eu pegar aqui. Ó, se vocês olharem esses dados, o que vocês verificam? Ó? Que ele é um conjunto de dados que é fornecido por estações, né? Cada estação ela vai ter um código. E essa estação, ela tem uma organização que é responsável. No caso aqui, da estação desse exemplo, é o INPE, certo? Dessa outra estação aqui, que é a 0089, ela é a Embrapa. Então, qual que é o problema? Né? Qual que é a situação que eu queria deixar em aberto para vocês? Por exemplo, vamos imaginar que eu estou recebendo dados dessas duas organizações, do INPE e da Embrapa. Mas, daqui a pouco eu vou receber o dado de uma outra organização, né? Vou receber lá do Climatempo, certo? Só que os dados do Climatempo, eles não são dados horários, eles são dados diários. Eu não tenho temperatura, chuva, direção. Eu tenho lá temperatura máxima, eu tenho temperatura mínima, eu tenho a precipitação acumulada, certo? Ou seja, eu tenho outras variáveis que não são essas variáveis que eu tenho aqui, que é a temperatura, chuva, direção do vento, umidade e pressão, certo? Então, vocês imaginem essa situação de você ter o teu banco de dados modelado dessa forma que eu fiz aqui e você... daí, dali a pouco, lá na organização que você trabalha, diz assim, agora a gente precisa receber tais dados de tal organização. E são esses dados, e esses dados são diferentes do que vocês já têm, certo? Então, o que vocês fariam para adaptar esse banco de dados de vocês para receber esses novos dados dessa nova organização? Não sei se vocês me entenderam. Não sei, fala, dá uma reformulada na pergunta, professor. Daria para colocar a organização junto com aquela tabela da estação e deixar, sei lá, primeiramente acho que os dados de data ali, não de hora, nula, aceitar nulo. Eu acho que daí já daria certo, não? Então tu imagina assim, vamos pensar assim, eu vou receber dados diferentes desses que eu tenho, certo? Então, eu não vou receber temperatura. Não vai ser. Achei que seria uma coluna dessa por dia, no caso. Não, eu não vou receber temperatura, eu vou receber temperatura máxima. Eu vou receber temperatura mínima, certo? Eu vou receber chuva acumulada, certo? Uhum. Do dia, não por hora, tá? Então, uma alternativa seria fazer o quê? Por exemplo, assim, botar a hora aqui, botar ela como opcional, certo? E daí eu teria que criar campos aqui. Então, criaria um novo campo aqui, temperatura máxima, criaria um novo campo, temperatura mínima, e criaria um novo campo, chuva acumulada, correto?
Eu deixaria eles podendo ser nulo, hein? Daí eu teria que deixar todos esses outros campos aqui no que eu não vou receber, eles seriam todos opcionais, certo? E esses campos que eu também criei seriam opcionais, certo? Isso. Tá? Conseguiu entender, Marvin? Sim, agora sim. Então, nesse caso, eu resolveria o problema do clima-tempo, correto? Criando os campos aqui, né, esses campos adicionais aqui, tirando as validações do null aqui dos campos que são opcionais, tá? Mas daí daqui 2 meses, o pessoal me diz assim, ó, a gente agora vai receber dados de tal organização. E daí você olha que esses dados são totalmente diferentes dos campos que você já tem aqui, certo? Então, qual que é a tua rotina? A tua rotina é você pegar e criar novamente esses campos. Ah lá, eu vou ter lá, sei lá, ponto de orvalho, eu vou ter número de horas de molhamento foliar, certo? Então, são campos que são diferentes dos campos que você já tem na tabela. Então, você teria que adotar a mesma rotina de criar esses campos de novo nessa tabela, deixar como opcionais, porque eles só vão ser utilizados para aquela organização, entenderam? Então, você vai chegar a um ponto da tua tabela, se você começa a receber dados de várias organizações, tu vai chegar a um ponto que você vai ter um tabelão com uma série de campos, correto? E alguns campos eles vão ser obrigatórios para determinada organização e opcionais para outras, certo? Então, eu vou ter uma tabela fragmentada, tá? Conseguiram entender isso? No princípio, sim. Show. Tá? Então, o que acontece? Que a tua modelagem, ela não é uma modelagem genérica o suficiente para atender todas as demandas, entende? Por quê? Porque toda vez que você recebe um dado diferente, de uma organização diferente, você vai ter que estar mexendo na estrutura do teu banco. Então, se você mexe na estrutura do teu banco, você vai mexer depois na parte do front, você vai, entendeu? Ele tem todo um efeito cascata em cima disso aí. Então, isso acaba sendo uma bola de neve, porque daí toda hora você vai ter que estar mexendo na tua estrutura, certo? Então, você poderia tentar fazer o quê? Deixar essa modelagem um pouco mais genérica, ou seja, que independente da organização que você está recebendo os dados, ou de quais os dados você esteja recebendo, a tua modelagem, ela se adapta a isso, tá? Bom, como que eu posso fazer isso? Eu coloquei aqui o material, gente, que eu falo um pouco essa questão da modelagem vertical versus modelagem horizontal, tá? Então, o que é a modelagem horizontal? Né? Que você vai criando campos na tua tabela. Então, você gera uma espécie de tabelão, certo? Então, cada atributo ele vai ser disposto como uma coluna da tua tabela. Então, qual que é a vantagem? Você vai ter uma menor quantidade de registros, né? Porque você vai ter uma linha com vários campos. Só que a desvantagem você vai ter o quê? Mais campos opcionais, que é essa situação que a gente estava vendo até agora, né? De você criar campos adicionais na tabela. E uma maior rigidez da aplicação, ou seja, a tua aplicação ela não é genérica o suficiente para atender as necessidades. Tá? Então, que alternativa que nós teríamos para isso? A ideia seria nós criarmos, ó, por exemplo, aqui, né, que eu botei aqui. Então, tenho dados clima e eu tenho todos esses campos aqui. Ó. Então, se nem todos esses dados fossem fornecidos pelo meu, né? Então, por exemplo, assim, eu teria campos opcionais. Se eu tivesse novos campos, eu teria campos que seriam preenchidos somente com um determinado organização, né? Fornecedor dos meus dados. Então, a ideia é a gente utilizar uma modelagem vertical. Ou seja, como que eu faço isso? Criando novas tabelas. Então, pensem assim, aquela questão, mas daí tu vai ter que fazer junção. Sim, vou ter que fazer junção. Mas eu vou deixar a minha modelagem mais genérica, correto? Então, eu vou ter uma flexibilidade maior na minha modelagem, né? E eu vou precisar pôr mudança na estrutura das minhas tabelas. Qual que vai ser a desvantagem? Eu vou ter uma maior quantidade de linhas, certo? Então, olha só, num exemplo aquele nosso, o que eu estou propondo aqui? Ó? Que nesse nosso modelo lógico, deixa eu pegar aqui. Ó. Por exemplo, assim, o que eu poderia fazer aqui para deixar isso aqui mais genérico? Esses campos aqui, ó,
que são variáveis, eu poderia criar uma tabela para eles, entenderam? Chamada variáveis. E nessa tabela, eu uso lá a descrição do campo, ele vai ser cada uma dessas descrições que eu tenho aqui, ó. Então, temperatura, chuva, direção do vento, umidade e pressão. Então, nessa tabela de variáveis, eu vou ter 5 variáveis. E aqui eu vou ter uma chave estrangeira que aponta para esse código de cada uma dessas respectivas variáveis. Certo? Vocês conseguem entender isso, gente? Sim ou não? Só. Daí, no caso, tipo, tu dividiria essa tabela em duas nesse caso? Nesse caso, o que eu teria aqui? Ó? Eu teria a hora, daí o código da variável e qual o seu valor. Uhum. Entendeu? Daí depois, vamos imaginar essa primeira linha aqui, ó, gente, tá? Aqui eu tenho uma linha que tem temperatura, chuva, direção do vento, umidade e pressão, certo? No caso de eu ter uma modelagem vertical, eu teria quantas linhas? Eu teria uma para temperatura, uma para chuva, uma para direção do vento, uma para umidade e uma para pressão. Correto? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar um numbers aqui. Ó, imaginem assim, ó. Eu tenho lá hora e eu tenho aqui a variável. Eu estou tentando simular uma tabela, certo? E eu tenho o valor. E aqui na tabela de variáveis, eu tenho lá o código e a descrição. Então, eu tenho lá o código 1 e a temperatura. Eu tenho o código 2, que é a umidade. O código 3, deixa eu voltar aqui. A direção do é chuva, direção do vento, umidade e pressão. Então, o 3 aqui é chuva, tá? Chuva. Daí eu vou ter a direção do vento. 4. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, E pressão. Certo? Então, nesse nosso caso aqui, ó, se eu pegar o valor da hora aqui, ó, pegar a hora 1, certo? Então, eu vou ter a temperatura de 25,9, a chuva 0. Então, lá na minha tabela, ó, deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Ó, aqui na minha tabela, eu vou ter assim, a hora 1, eu vou ter a variável 1, que é a temperatura, e qual que vai ser o valor? 25. Daí eu vou ter lá a hora 1, daí a variável 2, que é a chuva, eu vou ter 0, entenderam? Daí a hora 1, a variável 3 vai ser norte. Depois a hora 1, a variável 4 vai ser 65. Desculpa, 70. Depois a hora 1, a variável 5, eu vou ter lá o valor de 40. Entenderam? Daí depois eu vou ter lá hora 2, variável 1, 26. Conseguiram entender? Sim. Tá? Então, por exemplo, assim, imagina lá que eu recebo uma nova variável, que é a temperatura máxima. Então, eu venho aqui em variáveis e cadastro. Ó, temperatura máxima, Tmax. Daí, a partir do momento que eu receber esse dado, eu vou ter lá, na hora 1, a variável 6, temperatura máxima foi lá 30.
Entendeu? Então, toda variável que eu vou tendo na minha estrutura, eu vou cadastrando aqui e simplesmente eu só faço referência a ela dentro do meu arquivo de dados. Certo? Certo. Fica bem mais dinâmico também, né? Claro, daí toda vez que, então, eu deixo a minha modelagem mais genérica. Só que, lógico, antes eu tinha uma linha aqui, certo? Para ter uma hora. Agora eu vou ter 5 linhas para cada hora. Mas eu deixo a minha modelagem mais genérica. Eu vou ter mais dados, né? Mas eu não vou precisar estar mudando a estrutura dos meus dados toda vez que eu tiver uma modificação, tá? Então, olha só, se nós formos... eu vou criar aqui o modelo lógico disso aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Deixa eu pegar aqui... Vou botar aqui 07. Modelo lá. Modelo genérico, tá? Deixa eu abrir ele aqui só para nós depois eu disponibilizo para vocês. Então aqui, gente, ó, nós mantemos iguais, ó, igual países, estados, cidades, organizações e estações, certo? A única coisa que vai mudar é aqui embaixo. Então, por exemplo, assim, a minha hora, vamos imaginar que eu vou ter horário, né? Diário. Então, eu posso tirar essa obrigatoriedade daqui, certo? Daí aqui eu vou manter a estação. E ao invés de eu ter esses campos aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou tirar eles fora e vou botar uma chave estrangeira aqui que aponta para mim a variável, certo? É um integer. E daí eu vou ter uma tabela, vou botar aqui assim, chamada variáveis. Que vai ter o código e vai ter a minha descrição da variável. Aqui, text. Bom, o que está faltando aqui nessa tabela de dados? Tem aquela tabela, outra tabela lá que identifica cada campo, se é temperatura, umidade. Essa tabela está aqui, né? Ó, eu criei a tabela variáveis, tem o código e a descrição. Então, código 1. Ah, então com os valores. Isso, está faltando o valor aqui, né? Para mim saber onde, que é esse campo aqui, ó. Esse campo de valor aqui, né? Eu tenho que associar o valor a cada variável, correto? Antes eu tinha, dentro de cada variável, o seu respectivo valor. Agora eu tenho um campo, um atributo, um campo, que me indica o que é aquele valor, entender? Daí, que tipo de dados que vai ser esse valor aqui? Vai ser text, Vai ter que ser um text. Por quê? porque pode ter variável com texto, em vez de Isso, porque inteiro. olha só. Porque eu vou ter aqui um campo que é double, ó. Aqui é double, aqui é integer, vamos imaginar. Aqui é um text, certo? Eu poderia ter um outro tipo de dado também. Então, qual que é o tipo de dado mais genérico? É o text. Bom, professor, mas e daí se tu quiser fazer, por exemplo, assim, tu quer fazer uma média do mês da temperatura, daí o que eu teria que fazer? Transformar tudo em double e calcular.
É isso aí. Então, eu poderia, por exemplo, assim, definir o valor como sendo um text, certo? Daí, por exemplo, assim, not null. E daí, eu poderia fazer o quê? Eu poderia deixar pré-definido que tipo de dados que é cada variável, entenderam? Como é que eu Como posso assim definir deixar isso? definido? Criar Por exemplo, uma nova coluna? isso, aonde que eu criaria essa nova coluna? Nessa tabela dados? Não? Uma alternativa seria deixar em dados ou em variáveis, correto? Então, por exemplo, assim, para mim dizer, a temperatura eu sei que é um double, certo? A chuva eu sei que é um integer. Estou chutando, tá? A direção do vento eu sei que é um text. A umidade eu sei que é, entender? Então eu poderia, por exemplo, nessa minha tabela aqui, ó, eu poderia criar uma nova coluna aqui, ó, que eu chamaria tipo dados, por exemplo. Certo? Então a temperatura, se eu botar lá, eu posso botar um text, eu posso definir um valor, por exemplo, eu posso dizer lá, esse aqui é um double. A chuva, eu sei que é double. Direção do vento, eu sei que é text. A umidade, eu sei que é integer. Esse aqui eu sei que é integer, entenderam? Esse aqui é double. Então, se um dia eu precisar fazer um cálculo, eu sei para que tipo de dados que eu vou ter que converter. Então, se eu encontrar lá que a temperatura, eu sei que o tipo de dados é double, se ele é o double, eu sei que eu tenho que fazer um cast lá, convertendo aquele text para um double precision, certo? Entendido, gente? Então, poderia ter aqui, Sim. ó, tipo dados. Ou eu posso dizer, por exemplo, assim, se for 1, é double. Se for 2, é integer. Se for 3, é text, entenderam? Então, eu posso já definir quais são os valores dos tipos de dados que eu vou ter ali. Tá? Eu vou botar aqui eu vou botar como um integer, vamos fazer dessa forma. Integer not null. Então, nesse caso, ó, o tipo de dados, ó, ele vai ser o quê? A gente já discrimina aqui, ó. Dados. Então, se ele for 1, ele é um double. Se ele for 2, ele é um integer. Se ele for 3, ele é um text. Se ele for 4, ele pode ser um date, por exemplo. Se ele for 5, ele pode ser um time. Correto? Então, eu predefino quais são os valores possíveis por tipo de dado. Então, a partir do momento que eu encontrar aqui, eu vou dizer lá, esse aqui é 1, esse aqui é 3, esse é 2, esse é 2, esse é 1. Entendeu? Então, eu posso, daí, nesse caso, fazer a conversão por tipo de dados que eu quero. Certo? Certo. Tá, então olha só, gente. Eu criando esse banco de dados dessa forma aqui, tá? Deixa eu pegar aqui o script do meu banco de dados aqui. Então, olha só. Eu criando o banco de dados. Tá, antes de falar isso. Vocês entenderam essa questão que a gente consegue deixar uma modelagem mais flexível? Sim. Sim? Tá. Então, olha só, como que eu vou fazer essa modelagem mais flexível criando novas tabelas? Então, parte-se daquele princípio, né, que
Você fazendo, daí você consegue cadastrar e utilizar esse dado que você cadastrou. Então, nesse caso, você não vai estar mexendo na estrutura das suas tabelas, tá? Bom, qual que é o problema aqui agora, certo? O problema é que se eu precisar gerar um relatório dessa forma aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Vocês lembram o relatório inicial lá? Que é esse aqui, ó. Se eu precisar gerar um relatório dessa forma aqui, ó. Por que que eu não consigo gerar um relatório dessa forma aqui? Que tipo, se for fazer um join, por exemplo, a cada hora vai ter 5 linhas, né? É isso Acho que é mesmo. 5. A cada hora eu vou ter 5 linhas. Então, eu não consigo mostrar, né? Lembram aqui, ó. Eu não consigo mostrar os meus dados. Deixa eu pegar aqui o da semana passada. Aqui. Olha só. Nesse meu caso aqui, ó, eu tenho as minhas linhas. Ó, as minhas linhas, elas estão... os meus campos, né, eles estão um ao lado do outro. Por quê? Porque eu tenho a minha... são colunas, né? Cada campo desse é uma coluna da minha tabela. Se eu utilizar essa modelagem vertical, para cada hora eu vou ter 5 linhas, né? Que é essa situação que eu mostrei para vocês aqui, ó. Correto? Então, para daí depois para a hora 2, eu vou ter mais 5 linhas, para a hora 3, né? Então, se eu tenho lá, na modelagem horizontal, se eu tenho 3 linhas, na modelagem vertical eu vou ter 3 vezes 5, que é o número de colunas, entenderam? Eu vou ter 15 linhas. Mas eu preciso gerar um relatório dessa forma aqui. Tenho como fazer isso ou não? Eu precisar gerar um relatório assim, ó. Eu quero mostrar por hora, eu quero mostrar a temperatura, a chuva, a direção do vento, a umidade e a pressão. Pois quebra a linha, uma outra hora, faço a mesma coisa. Quando quebrou, mudou a hora, faz a mesma coisa e assim por diante. Então, o que eu quero passar para vocês, tá? Então, na aula de amanhã, eu quero que vocês pesquisem, tá? Eu coloquei aqui no Moodle. No Postgres, você tem uma extensão chamada TableFunc, certo? Vocês já criaram extensão no Postgres alguma vez? Eu não. Não? Tá. Assim, ó, se você quer criar uma extensão, você tem duas maneiras de criar essa extensão, certo? Uma delas é você vindo aqui em Extensions, Create Extension. Ó, por exemplo, aqui eu já criei a TableFunc, certo? Deixa eu apagar ela aqui. Ó, então, uma maneira é vir em extensão aqui, Create Extension, daí tu seleciona a extensão aqui, ó, TableFunc, e manda criar, certo? A outra... E a outra maneira é você fazer um comando, Create Extension TableFunc, certo? No momento que você mandou executar aqui, ó, ele vai criar a extensão para você, certo? Então, essa extensão, ela vai ser uma extensão específica do teu banco de dados, tá? Então, ela não é do SGBD aqui, ela vai ser específica do BDTBD, certo? Tá tranquilo aí, gente? Beleza. Tá. Então, assim, ó, dentro dessa extensão, existe uma função chamada... Deixa eu conectar aqui. As propriedades, talvez... Deixa eu...
eu pegar aqui. Aqui. Dentro da extensão que você criar, existe uma função chamada crosstab, que é essa função aqui, ó. Certo? Então, o que essa função faz? Essa função, ela faz um pivô. Tá? O que é o pivô? O pivô é um valor que você consegue, a partir desse valor, você consegue mostrar todos os dados como se fossem colunas desse valor, até ele achar um outro valor diferente, entenderam? Daí, quando ele achar um valor diferente, ele passa para a linha de baixo. Daí, ele vai mostrar todas as colunas relacionadas. Quando ele achar um valor diferente, ele passa para a linha de baixo e assim por diante. Certo? Conseguiram entender, gente? Acho que sim. Tá. Então, assim, ó, qual que vai ser a atividade de vocês amanhã, certo? É vocês pegarem esse... Eu vou disponibilizar para vocês esse modelinho aqui. Pegarem esse modelo aqui, criar um banco de dados com esse modelo, dessa forma aqui, tá? Fazer uma consulta que mostra os dados, certo? Eu vou fazer isso aí também, vou disponibilizar para vocês. E daí, baseado nesse modelo, vocês criarem essa extensão do table func e utilizar essa função crosstab para jogar esses dados de forma horizontal. Entenderam? Então, na realidade, eu quero que vocês utilizem essa função para mostrar os dados de outra forma, que não seja dessa forma aqui, certo? Que seja dessa forma aqui. Pode ser, gente? Beleza. Tá entendido o que é para fazer? Sim. Sim. Tá. Vocês entenderam o porquê que utiliza essa função, essa crosstab, para que ela serve? É para em vez de imprimir 5 linhas, imprimir em uma só e aí dar uma quebra de linha para imprimir a próxima hora, no caso. Isso aí. Tá? Então, eu quero que vocês tentem fazer essa implementação da crosstab para gerar o relatório dessa forma aqui. Tá? Então, a atividade para a aula de amanhã vai ser isso daí, tá? Então, amanhã a gente não tem aula síncrona e vocês fazem essa atividade e daí na semana que vem a gente faz a correção. Pode ser? Tá, e para utilizar a função, tu vai disponibilizar ali ou... É só vocês criarem o banco de dados de vocês, como eu criei aqui, cria a extensão, a função já vai estar aqui, entendeu? Daí tu faz dentro do teu select lá, tu usa a função. Daí vocês vão ter que pesquisar como que vocês usam ela, tá? Tá, beleza. Então, isso é uma coisa que vocês vão ter que ver como ela funciona. Tem exemplos na internet, vocês vão achar bem tranquilo. Certo? Certo. Então tá, gente. Encerramos por hoje aqui. Desejando a todos aí uma boa semana, tá bom? Então tá, Qualquer dúvida, se tiverem, me avisem aí, tá? Valeu, um abraço. Valeu, obrigado. Ok, então tá. Um abraço. Valeu. Até mais, tá?